Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Secretários de Estado e demais equipa, algures aqui presente. O requerimento do CDS, que foi apresentado já há umas 3 semanas, tinha como objetivo discutir algumas das opções políticas do Governo quanto ao encerramento deste ano letivo e eu, para bom uso do tempo, gostaria de me centrar em duas. Uma tem que ver com as decisões tomadas quanto aos exames nacionais e a segunda quanto ao regresso às aulas no 11º e 12º ano. Quanto aos exames nacionais, o Governo publicou o Decreto-Lei 14G. No seu artigo 8º, estabelece 2 alterações àquilo que era o funcionamento, como até aqui, quanto à conclusão do secundário e acesso ao ensino superior. Por um lado, altera a circunstância de que as notas de conclusão do ensino secundário passam a ser apenas as notas de classificação interna sem ponderação dos exames finais e, por outro lado, inibe que os alunos façam melhorias nas provas nacionais, a não ser que sejam também provas de ingresso. Entretanto, depois deste decreto-lei, foi feito um esclarecimento pela CNAES do que é que acontecia aos alunos de outros anos que continuavam a querer concorrer ao ensino superior e corre uma petição que pede que se realizem as melhorias, que tem mais de 1.000 assinaturas neste momento. E deixo já clara a posição do CDS. O CDS discorda destas alterações, porque elas vêm, já nem é meio do jogo, é praticamente no final do jogo para um conjunto de alunos, altera as expectativas desses alunos, das suas famílias, algumas das decisões que elas tinham tomado em função disso, e porque, honestamente, vem pôr em causa a consistência interna do próprio concurso de acesso ao ensino superior. E num ano em que já havia tanta e que já há tanta incerteza, não me parece que deva ser o Governo a induzir ainda maior incerteza. E explico exatamente porquê que digo isto. E, na verdade, não sou só eu que digo isto. Vamos por partes. Em relação à alteração da contabilização, à nova lógica de conclusão do ensino secundário sem exames. Foi o próprio Sr. Secretário de Estado, João Costa, que, em julho de 2019, numa entrevista ao UI, quando perguntado a propósito da verificação de que algumas escolas inflacionavam as notas internas dos alunos, disse: na generalidade, é verdade que isso acontece nas escolas privadas, mas estamos a falar de 12 escolas num universo de milhares. Também detectámos este fenómeno em escolas públicas, tanto de inflação, uma fraude, como de deflação. Os alunos trabalham, esforçam-se e as notas não correspondem àquilo que fizeram. Acho que há um mito de procurar que a escola tenha nas notas internas o mesmo resultado que na avaliação externa, e isso é uma má representação dos diferentes instrumentos de avaliação. Isto é grave porque prejudica os alunos. E eu concordo inteiramente com o Sr. Secretário de Estado. Não obstante, o Sr. Secretário de Estado e o respectivo Governo toma agora uma decisão que vem exatamente dar ênfase a esta inflação ou deflação, no fundo, à aleatoriedade naquilo que são as notas dos alunos que concluem o secundário. Por outro lado, quanto à questão das melhorias de notas, bom, a razão apresentada é essencialmente uma razão logística. Queremos minimizar contágios, portanto, como queremos minimizar contágios, vamos fazer menos exames para ter menos operação logística. Não deixa de ser extraordinário que este anúncio foi feito em 9 de abril, em que havia um determinado contexto em que esta afirmação podia fazer sentido, mas na data em que os exames previsivelmente se realizarão, vamos ter centros comerciais abertos, vamos ter toda a atividade a funcionar e temos o Sr. Ministro Manuel Leitor a dizer que todas as universidades deviam ter aulas a funcionar presencialmente, portanto, sem qualquer preocupação com a logística, e temos até o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, também numa declaração recente ao Fórum Estudante, que diz: o Secretário de Estado alertou hoje que é preciso estar precavido para o caso dos alunos não conseguirem entrar no curso em que sonham. Os alunos têm que pensar num leque para ter uma abrangência de candidatura. Sobrinho Simões recomendou aos alunos que perspectivem o seu futuro e várias alternativas com a realização de provas que permitam esse acesso. Ou seja, para conseguirem candidatar-se a vários cursos, é melhor fazerem mais provas. Para fazer melhoria, é melhor fazerem menos. Pronto. E, portanto, parece-me que há aqui uma inconsistência no próprio discurso do Governo que acresce àquilo que as escolas diferentemente estão a informar os seus alunos, porque os alunos do 11º ano, e faço já a ligação com o tema seguinte, do 11º e 12º ano, vão regressar previsivelmente no dia 18 de maio às aulas e algumas escolas estão a dizer que têm que ir a todas as disciplinas em que alguma vez farão o exame, o que também não impede uma logística mais complicada, como parecia ser o objetivo do Governo. Portanto, a minha pergunta é muito simples: está o Governo ainda a tempo e capaz de rever esta decisão, até porque as matrículas acabam a 11 de maio? Sucintamente, e para terminar, gostava de saber, quanto ao regresso no 11º e 12º ano,
se vai estar tudo preparado do ponto de vista de máscaras e de desinfecção, se o Sr. Ministro pode garantir isso. Se pode explicar, então, como é que vão ser constituídas as turmas. Se as faltas são justificadas e significa que há alunos que poderão não ir às aulas, significa isso que tem que ser mantido o sistema de ensino à distância em paralelo com o ensino presencial. Qual é o protocolo que as escolas vão ter que tomar conhecimento, se não têm já, para o caso de um aluno ficar doente e como é que isso se processa? E, finalmente, se os professores destas turmas forem de grupos de risco, qual é o critério que vai ser utilizado para a substituição destes professores? Muito obrigada. Bem, muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Para responder, temos o Sr. Ministro da Educação, Tiago Branda Rodrigues. Tenha a bondade de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por termos a oportunidade de estar aqui reunidos e de podermos hoje também falar sobre questões importantes no mundo da educação. Como sabem, tomamos um conjunto de decisões e a Sra. Deputada Ana Rita Bessa disse algo absolutamente essencial. O próprio CDS-PP foi dizendo ao longo do tempo que era preciso previsibilidade, que é algo absolutamente fundamental para as nossas comunidades educativas. Bom, é algo que temos ouvido ao longo destes últimos 4 anos. É essa mesma previsibilidade, poder dizer algo para que, no contexto em que nos encontramos em determinado momento, as comunidades educativas poderem trabalhar, para que as comunidades educativas possam organizar-se. E é nesse sentido que também tomamos um conjunto de opções naquele dia 9 de abril, obviamente também enquadradas num final do segundo período que quisemos acautelar, numa interrupção letiva em que fomos interagindo com as escolas, dando um conjunto de orientações, de ferramentas, de recursos, para que efetivamente, de forma criteriosa, rigorosa e o mais ponderosa possível, as escolas pudessem construir também os seus planos de estudo e de ensino à distância. Obviamente que nunca nos podemos esquecer que esta é uma situação que nos chega a todos sem prévio aviso, sem qualquer tipo de preparação. E não foi dito aqui, mas eu gostaria de dizer que as escolas acho que nos devem orgulhar a todos pela sua capacidade de preparação, pela sua capacidade, não digo de improvisação, mas de pôr em prática tudo aquilo que sabem fazer tão bem e que muitas vezes está distante daquilo que é o dia-a-dia de muitas famílias, até das famílias que têm alunos nas escolas e que agora, por termos a montra do que acontece todos os dias, também em nossas casas, se veio a revelar. É importante valorizar o papel das nossas escolas, valorizar o papel de cada um dos profissionais, obviamente todos os docentes, que têm sido absolutamente inexcedíveis a responder a esta condição ímpar, mas também os não docentes, as direções das escolas, com uma palavra muito especial aos estudantes e às famílias, que muitas vezes também em teletrabalho se viram pela primeira vez na vida em teletrabalho e a terem que acompanhar também, com todos os problemas que sabemos que existem, o teletrabalho e o teleestudo dos seus filhos. O Ministério da Educação, como disse, quis só acompanhar este esforço das escolas, dotando as escolas de um conjunto de ferramentas, de recursos, como dizia eu, com algumas premissas que eram absolutamente fundamentais para nós. Por um lado, que existiriam aulas no terceiro período, que o ensino-aprendizagem, ao contrário do que alguns defenderam, era importante acontecer neste terceiro período, acompanhado também de avaliação, e de termos também já em vista um conjunto de processos de recuperação para o próximo ano letivo e pensarmos também, por um lado, em acautelar o acesso ao ensino superior e, por outro lado, também a retoma das atividades presenciais. Sabíamos que era complexo, sabíamos que era muito difícil dar essas respostas, mas as respostas foram sendo dadas. Temos que, entre todos, que muito provavelmente somos muito e todos conhecedores do que é... Por favor. Do que é... Quantos minutos são, Sr. Presidente? São 5. Então, é impossível eu ter falado... Não terminou, faz favor. Pode continuar. Pode continuar. Sim, não é... Eu estava a ser influenciado pelo cronómetro que se tinha mantido. Não. Mas, dito isto, eu só estava... basicamente, termos trabalhar para que a calendarização pudesse também recompensar ou compensar aquilo que tinha sido o ensino e o contexto não presencial, e dito isto, as escolas deram essa resposta de forma absolutamente inequívoca. Falou-se aqui do acesso ao ensino superior. Nós tivemos a oportunidade de explicar, por um lado, que eram introduzidas um conjunto de alterações, nomeadamente no ensino básico, onde não se realizaram e não se vão realizar qualquer tipo de provas de aferição ou de exames do 9º ano. Entendemos que assim, e houve muito consenso
nessa medida, e relativamente ao ensino secundário, dissemos que os alunos só realizariam as provas de que necessitariam para efeitos de acesso ao ensino superior e assim diferenciar, por um lado, a certificação do ensino secundário, que é uma responsabilidade clara do Ministério da Educação em conjugação com as comunidades educativas, feita sem provas finais, mas, como eu disse, diferenciar esta certificação do ensino secundário com o acesso ao ensino superior, para o qual se garante a realização destas provas. É preciso ver no enquadramento que estamos, no contexto em que estamos, e o que fizeram muitos dos países. Muitos dos países eliminaram todo e qualquer tipo de prova. Muitos destes países, se bem se recordam, fizeram passagens administrativas para todos os alunos e nós, não vos digo que optamos pela solução mais difícil, mas tentamos garantir um conjunto de condições, por um lado, para a certificação do ensino secundário e, por outro lado, para que o acesso ao ensino superior se possa fazer. E, nesse sentido, houve um trabalho e um conjunto de condições e um conjunto de opções que foram tomadas depois de auscultadas os sindicatos, as organizações sindicais, as organizações que representam os trabalhadores que estão nas escolas e uma auscultação muito ampla, também os partidos políticos, de poder garantir aquilo que nós entendíamos todos no momento em que estávamos do surto epidemiológico. Isto é importante dizer, porque a cada dia que passa parece que aquilo que acontecia aos romanos quando passavam o rio Ledes, o rio Lima, que era o rio de esquecimento, quando passavam do rio Lima esqueciam-se de tudo o que ficava para trás. E nós não nos podemos esquecer de que naquele momento em concreto existiam um conjunto de fatores que nos fizeram tomar um conjunto de opções que eram absolutamente fundamentais e foi saudado por muitos, para não dizer por todos, naquele momento, no sentido de assegurar o que é importante assegurar. Relativamente às orientações para as escolas, elas estarão a ser enviadas para as escolas ainda hoje, estão a ser ultimadas. É muito importante que isso aconteça. Nós temos vindo a trabalhar com as escolas para poder preparar, orientar, acreditando verdadeiramente que as escolas têm a sua autonomia também, não digo só para coadjuvar o trabalho do Ministério da Educação, mas para serem elas a liderar o processo, por conhecerem melhor do que ninguém o contexto. E dito isto, é importante que as escolas tenham conhecimento de um conjunto de medidas gerais para a sua organização, mas também medidas específicas, obviamente trabalhadas com as autoridades de saúde, para que, por um lado, a organização geral de como é que devemos organizar os grupos de alunos, como é que devemos organizar também a presença dos alunos do 11º ano e dos 12º anos em cada um dos edifícios escolares, mas também do que é o seccionamento do espaço escolar, do acesso ao recinto escolar e depois a disposição das salas de aula e depois também todas as questões relacionadas com procedimentos perante a identificação de um caso suspeito e, acima de tudo, podermos trabalhar para que exista higienização, distanciamento físico e a garantia também de um conjunto de procedimentos para respeitarmos os trabalhadores que tenham particularidades, também aqueles alunos que mostrem também ser parte de grupos de risco e, por outro lado, para trabalharmos também na higienização ambiental das escolas, mas também no funcionamento dos refeitórios escolares e num conjunto de medidas que possam dar resposta às nossas escolas neste desconfinamento que também acontecerá nas escolas, mas está a acontecer um pouco por toda a sociedade, porque não nos podemos esquecer, é preciso garantir a saúde pública em primeiro lugar, como sempre dissemos, mas também garantir que socialmente, familiarmente, individualmente, temos um conjunto de garantias para poder ter o novo normal e a nova normalidade que todos desejamos.